Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman. E se você está passando por aí, por favor, deixe o seu like. Isso me ajuda muito. Hoje é dia de falarmos sobre os 12 livros para 2024, as 12 leiturinhas que eu selecionei, que estão elas, para o ano de 2024. Um livro, uma resenha por mês, sempre no terceiro domingo de cada mês. Foi uma seleção que me deu bastante trabalho, porque eu procurei ser assim o mais eclético possível e também procurei ter muito cuidado para não dar com os burros na água, como já aconteceu, né? De pegar um livro e depois o livro ser um horror e eu tenho que continuar porque eu tenho um compromisso com aquela resenha. Enfim, isso aconteceu. A Maisie Dobbs, eu ainda não superei Maisie Dobbs, né? O livro de abril, que foi horrível, não gosto nem de pensar naquilo. Então eu procurei ser o mais eclético possível, mas também assim o mais cuidadoso possível. Eu acho que vocês vão gostar, gente, porque ficou assim bem eclético mesmo. Nós temos aqui literatura francesa, literatura alemã, americana, inglesa, temos japonesa também, né, literatura asiática. Temos também Moçambique, literatura africana, terror, e temos, tem de tudo um pouco, literatura brasileira, claro que não poderia faltar um Agatha Christie, tem de tudo um pouco. Mas eu não tive cuidado, não tive nenhum, porque nunca tenho, para falar a verdade, nunca tenho, de, de ver se é um escritor homem ou uma escritora mulher, para não ficar muito desigual, né, como já aconteceu. Porque daí pode parecer assim que está excluindo, que não está lendo mulheres, aquela coisa toda, que a gente, eu sei que muita gente dá valor nessas coisas e é importante mesmo, né? Lermos as mulheres também, porque a gente viu através da Jane Austen o quanto a mulher sofreu para entrar na literatura. Então é justo valorizá-las. Mas depois que eu já tinha feito a seleção, sem ter esse cuidado, eu tive uma grata surpresa. Eu percebi que eu tenho aqui 6 escritores homens, 6 escritoras mulheres. E não foi uma coisa proposital, foi um acaso muito feliz da vida. Porque nessas alturas, claro que eu não ia mais mudar, né? Mas eu ia ficar meio chateado comigo mesmo. Se houvesse, assim, digamos, uma grande disparidade, 10 homens e 2 mulheres, por exemplo. Não que isso seja, assim, tão relevante, porque eu leio o livro pelo livro. Mas é importante que a gente tenha abertura e leia coisas diferentes também. É importante que a gente cresça e amadureça dentro da literatura. A literatura africana, por exemplo, é uma literatura que até pouco tempo nem se falava sobre ela. Então é importante que a gente valorize, que a gente descubra que existem bons autores em todos os lugares e de todos os gêneros, né? Então eu convido vocês a fazer essa viagem através de 2024 comigo, pelas leituras, e nós vamos começar janeiro indo até a França. Nós vamos ler de André Gide Os Moedeiros Falsos, literatura francesa para janeiro, já tenho até a data, 21 de janeiro de 2024. Essa vai ser uma das minhas leituras de janeiro. É um livro. Eu já li alguma coisa do André, já li dele O Imoralista, tem uma resenhazinha por aí. Os Moedeiros Falsos é um livro que eu venho assim anotando mentalmente para ler desde que eu tinha 19 anos, né? E nunca li. Então, desse ano, 2000, de 2024, não passa. Vamos ler juntos em janeiro Os Moedeiros Falsos. Isso já é um clássico da literatura francesa. É um livro, se eu entendi bem a proposta, é um livro sobre rapazes que estão cunhando moedas falsas porque precisam de capital de giro. Mas o próprio André fala que não é só sobre moedas falsas, é também um livro sobre as falsidades da vida, sobre as falsas viagens que às vezes a gente toma por aí, né?
Eu acho que nós vamos gostar desse livro, gente, lenda. É também um livro sobre livro, né? É todo o processo criativo de um escritor. Então é um livro assim com muitas camadas. Eu acho que vamos gostar. É o momento de acreditar que ouço passos no corredor, disse consigo Bernard. Teve classe esse início, né? Teve classe. O André, quando escreveu Os Moedeiros Falsos, que é um título lindíssimo, eu sempre achei esse título lindíssimo, ele também escreveu um diário, Diário de Os Moedeiros Falsos. É um livrinho, um livro de bolso pequenininho, que eu adquiri e vou ler junto, né? Alguns escritores usam essa técnica de escrever um diário sobre o andamento da sua obra, a fim de que eles próprios consigam apreender o que eles mesmos estão escrevendo. É uma técnica bem interessante. E o André é um homem foi um homem muito corajoso. Ele nasceu no século XIX, faleceu na década de 1950, se eu não me engano, em 1951, algo assim. E já lá antes do início do século XX, ele, muito jovem, já afirmava a sua homoafetividade, já se afirmava como homossexual numa época em que nem a palavra não deveria ser pronunciada. Então é um homem bastante corajoso. Nós vamos gostar desse livro. Como fevereiro é um mês pequenininho, Sidney vai ler um livro pequenininho. Nós vamos ler, aqui também é um clássico, dessa vez da literatura alemã, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Aqui no Brasil a gente fala Goethe, mas na Alemanha é Goethe. Os Sofrimentos Gente, essa capinha aqui, gente, eu não sei como é que vocês conseguem perceber, mas ela é de tecido, ela tem uma textura maravilhosa. Eu comprei num sebo, paguei baratíssimo, e eu estou com esse livro desde 2020. Tem fitilho, que é outra coisa que eu valorizo bastante. Esse livro aqui é bastante conhecido. O Goethe é um grande orgulho para a literatura alemã. Os alemães têm muito orgulho dele, mas eu, Sidney, nunca li nada dele. Mas eu gosto da literatura alemã. Esse livro aqui causou muita polêmica na sua época, muita polêmica, porque dizem que esse livro foi uma alavanca para os altos índices de suicídio da época, que os suicídios aumentaram muito naquela época, por ser um livro bastante triste. A história do Werther e da Charlotte, um amor não correspondido. Ele a amava e ela não correspondia a isso. Sinto-me feliz por ter partido. O coração do homem, meu caro amigo, é um mistério indecifrável. Claro que nós vamos gostar, né? Eu li o iniciozinho de todos os livros e gostei de todos, né? Espero que eu consiga gostar de pelo menos quase todos. Em março, nós vamos para outro clássico, dessa vez um clássico americano. O Apanhador no Campo de Centeio, outro livro que eu venho ensaiando para ler há anos, do J.D. Salinger, autor que eu adoro. Autor que eu adoro. Eu não tenho muitos livros dele, mas eu tenho um de contos, e, se eu não me engano, um romance, isso mesmo. Ele criou a família Glass, que é uma família interessantíssima. Ele escreve maravilhosamente. Ele escreve maravilhosamente. Isso aqui é a história de um adolescente, o Apanhador no Campo de Centeio. É uma história bem conhecida. E lendo assim o início, vendo a linguagem, a psicologia desse menino, que é o narrador, um adolescente, eu concluí mais uma vez que adolescente é adolescente. Não importa a época, não importa o local. Se você está falando de um adolescente lá do Antigo Egito ou um adolescente de 2023, de um adolescente americano, de um adolescente brasileiro, adolescente é sempre a mesma coisa. Rebeldes, revoltados, irritados, nada tá bom, a linguagem.
Você quer mesmo ouvir a história toda? A primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci, como que foi que a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal, e essa merda toda meio David Copperfield, mas eu não tô afim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Parece que eu enxerguei os meninos do oitavo ano aqui. Gente, nós vamos amar esse livro, tenha certeza disso. Como abril é o meu aniversário, eu, egoisticamente, sempre escolho o livro que eu vou achar que vai ser o melhor e sempre quebro as pernas. Alguém lembra do Quer Casar Comigo? Em 2022? E o que dizer de Maisie Dobbs em 2023? Sem comentários. Eu nunca vou superar aquele livro, nunca vou. Será que esse ano finalmente eu acerto? Para abril, mês do meu aniversário, eu escolhi Confissões de um Inglês Comedor de Ópio, de Thomas De Quincey. Não é um livro tão conhecido, isso é literatura inglesa. Eu vou dizer para vocês como eu cheguei a esse livro. Quando eu tinha 19 anos, eu li a autobiografia da Agatha Christie e ela conta que quando ela era uma mocinha de 13, 14 anos, ela e a mãe foram visitar um vizinho que era um escritor importante da época e levaram um textinho da Agatha para que o vizinho o avaliasse. E para surpresa de Agatha, o vizinho gostou muito, viu o potencial da menina, deu várias dicas e sugeriu alguns livros para ela. E um dos que ele sugeriu foi o Confissões de um Inglês Comedor de Ópio, de Thomas De Quincey. Mas ele fala assim, que sugeria esse livro pela sua riqueza de vocabulário. Então eu estou lendo esse livro não só porque foi uma sugestão para a Agatha Christie, mas também porque eu quero ver que riqueza de vocabulário é essa, se é tão rico assim esse vocabulário. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhuma base, não sei nem se eu vou gostar. O tema é um tema que eu acho interessante, né? O ópio foi um problema muito sério na, na Europa do século XIX. Né? O ópio é um parente da heroína, a heroína até hoje é um problema muito. Quem se vicia em heroína dificilmente sai. É um problema muito sério na Europa dos dias de hoje. Foi um problema muito sério na Europa daquela época. O seu parente, o ópio, eu acredito que o ópio tem um parentesco, sim, com a morfina, com a heroína. É uma droga difícil de usar. Seria mais ou menos como o crack hoje em dia, em termos de dependência, né? Eu não entendo muito do assunto, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acredito que aqui ele vai falar sobre a relação dele com essa droga e as suas dificuldades para se libertar desse vício terrível. Vamos ler o comecinho. Foi julgado apropriado postular essas confissões preliminares ou narrativa introdutória de aventuras juvenis que fundaram as bases do hábito do escritor de comer ópio na vida adulta por 3 razões. Nós vamos conhecer essas razões em abril do ano que vem. Em maio, nós vamos para Moçambique, na África. Moçambique é um dos países africanos que fala a língua portuguesa. Nós vamos conhecer a Paulina Chiziane com Balada de Amor ao Vento. Que título lindo, né, gente? Balada de Amor ao Vento. A Paulina, estive pesquisando sobre ela. Ela é uma das primeiras grandes escritoras de Moçambique, porque é um país bastante machista e até então não se via muitos escritores homens. E nós, felizmente, estamos abrindo as portas e a consciência, assim espero, para lermos mais a literatura africana e para valorizarmos mais essa literatura. Eu acho que eu vou gostar desse livro aqui. Ela vai falar sobre os culturas de Moçambique e também sobre a poligamia, porque parece que a personagem desse livro, que é a Sarnau, era membro de um harém. Ela era a esposa de um homem que tinha várias esposas, ela era apenas uma delas. E o sofrimento que isso deve causar em uma mulher, eu não sei se é bem isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tenho saudades do meu Save, o Save é um rio. Das águas azuis verdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento, dos campos de mil cores em harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmares sem fim.
Deu para perceber que ela é uma escritora bastante poética, tem um texto tocante e ao mesmo tempo profundo. Eu acho que nós vamos gostar. Isso é maio, junho, nós vamos para o Japão, literatura japonesa, O Lago de Yasunari Kawabata. Essa é a história, olha a capa, gente, que coisa linda. Esse aqui, da Paulina, tem uma outra capa lindíssima, mas eu não encontrava mais. Quando finalmente encontrei um único exemplar, estava sendo vendido por um preço abusivo. Todos os livros que eu achei de literatura japonesa têm capas lindas. Esse aqui, O Lago, não é exceção. Mas o texto eu fiquei meio assim. É a história de um professor que tinha como hábito sair seguindo as meninas na rua. A cultura japonesa é muito diferente da cultura portuguesa, brasileira, e eu não sei se eu vou gostar desse livro, não sei mesmo. Mas gostei do comecinho. Jinpei Momoi chegou em Karuizawa no início do outono, ou melhor, no final do verão. Antes de qualquer coisa, comprou calças de flanela. É a história desse professor. Eu só espero que ele não seja um doente tarado, porque eu estou assim. Bom, isso é maio, junho, julho. Julho vem as férias de inverno, que eu adoro. Geralmente eu viajo naquela época, mas se eu viajar, vou levar comigo o livrinho de julho, que é Minha Vida, estrelando Dara Falcon. Um dos meus propósitos ao selecionar essa lista foi pegar um livro que estivesse há muito tempo na minha estante. Esse livro aqui está desde 2014 na minha estante, eu não li uma folha, uma página, não li uma sílaba para falar a verdade. Então eu pensei, está na hora. Eu escolhi então esse aqui, Minha Vida, estrelando Dara Falcon, da Anne Beach. Isso aqui, gente, é mais ou menos assim uma mulher que é obcecada por uma figura, no caso, a atriz Dara Falcon, né? E ela vai seguindo e perseguindo os passos dessa mulher, tentando descobrir o que aconteceu com ela, coisas assim. Eu até anotei aqui no meu caderninho de anotações, eu anotei assim, fazer um confronto com Onde Andará Dulce Veiga, do Caio Fernando Abreu, que é um dos poucos romances do Caio Fernando, Onde Andará Dulce Veiga, que tem mais ou menos esse viés de obsessão por uma pessoa, no caso do Dulce Veiga, uma pessoa que tinha desaparecido, né, e seguir as suas pegadas. O Dara Falcon, eu acredito que seja mais ou menos isto, Minha Vida, estrelando Dara Falcon, e eu acho que esse livro aqui vai ser interessante. Foi numa espreguiçadeira junto à piscina de um hotel em Key West que eu li a notícia sobre Dara Falcon. Vamos ver o que é que vai ser. Em agosto, já estamos no segundo semestre. Como agosto é um mês enorme. Sidney vai ler um livro enorme. Esqueci de dizer que eu não cheguei a ler Por Onde Andará Dulce Veiga, do Caio Fernando Abreu, mas que vou ler em agosto assim que terminar Minha Vida, estrelando Dara Falcon, para ver se realmente existe alguma relação entre ambos ou não existe relação nenhuma. E em agosto, então, eu vou ler Ao Paraíso, de Hanya Yanagihara, mais conhecida por Uma Vida Pequena, que foi um livro que eu amei, 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 assim, não sei explicar o quanto eu amei Uma Vida Pequena. Vamos ver se eu vou gostar de Ao Paraíso como eu gostei de Uma Vida Pequena. Olha a capa, gente. Que é essa capa? Ao Paraíso, ele tem 3 partes. Um passado imaginário dos Estados Unidos em 1893. Depois parte para 1993, quando a América, então, está vivendo uma grande epidemia de AIDS, e depois ele vai para 2093, algo assim, um futuro distópico, apocalíptico. E como ela é uma autora que gosta dos temas LGBT, então ela nesse mundo imaginário dela, não há preconceito contra os gays, mas existem outros preconceitos. Então nós temos, por exemplo, um personagem
que tem um namorado que é de uma classe humilde, então a família é contra a relação, não por serem dois homens, mas porque o rapaz é de uma origem humilde, então, né, não tem um preconceito A, mas tem o preconceito B. Ela é uma autora fantástica, ela não se deixa conhecer muito. Tudo que sabemos de Hania Yanagihara é que ela vive em Nova York e ela quer que conheçam os livros dela e não que conheçam a personalidade mortal dela. Eu acho que ela está certa. E eu tenho absoluta certeza que eu vou amar esse livro. Então, calhamaço, isso tem mais de 700 páginas, ele combina com o mês de agosto. Apesar de que os últimos meses de agosto tem passado voando, né, gente? É a tal da expansão do universo, não sei o que lá. Bom, em setembro eu pensei assim, em setembro nós vamos ler um autor desconhecido, um autor que ninguém, pelo menos eu, nunca ouvi falar, de um país também pouco conhecido por aqui, então eu fui para a Suécia. Nós vamos ler um autor chamado Leif Persson. É mais ou menos assim a pronúncia. Sueco, eu não sei nada de sueco. Isso é um romance policial, chama-se Linda, como no caso do assassinato de Linda. Linda, como no caso do assassinato de Linda. Olha a capa, gente. Que é essa capa? Vocês odiaram, né? Eu adorei. Então, um pouco assustadora. Esse é um romance policial. Pouco sabemos desse autor. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Foi uma vizinha que encontrou o corpo de Linda e, sob todos os aspectos, foi muito melhor assim do que se a mãe da moça tivesse encontrado. Concordo plenamente. Não li o comecinho do livro do Hania Yanagihara, Ao Paraíso. Ele tinha se acostumado a caminhar pelo parque antes do jantar. 10 voltas em algumas noites, com toda a calma, em outras mais rápido. Eu acho que fiz uma boa seleção, né, gente? Em outubro temos então o Halloween, então eu procuro fazer todos os meus vídeos na quarta-feira ou na quinta eu acho, para coincidir com o Halloween, que eu acho que esse ano cai numa quinta. Então nós vamos ter várias resenhas, todas de livros de terror, e a resenha do mês será Frankenstein. É um clássico do terror bastante conhecido da autora Mary Shelley, todo mundo sabe do que se trata, né? Um cientista que pega vários pedacinhos de um cadáver e forma um ser mais ou menos humano, mais para monstro do que humano, e que acaba ganhando vida. O comecinho é bem interessante. Ficará alegre em saber que nenhum desastre me acompanhou no começo de uma empreitada que considerou com tantos maus presságios. Isso é o narrador dirigindo-se à sua irmã. É um livro basicamente com várias narrações dentro de narrações, e eu acho que nós vamos gostar. Ele tem como subtítulo, onde é que está? O Prometeu Moderno. Em novembro não poderia faltar Agatha Christie, a testemunha ocular do crime. Isso aqui, no exato momento em que dois trens se cruzam, Elspeth testemunha um assassinato. Eu adorei o nome Elspeth, vai ser o nome da minha próxima gata, né? Vai demorar, porque enquanto essas aqui estiverem nessa dimensão, eu não vou ter outras, né? Dá muito trabalho. Então aqui nós temos a Elspeth, que é uma amiga íntima da Miss Marple, e ela fica completamente desacreditada, porque ela estava em um trem, o trem passa por outro trem e ela da janelinha testemunha um crime. A Agatha Christie e suas viagenzinhas. Claro que ninguém acredita nela, né? Nem a Scotland Yard, nem o professor Sidney, ninguém acredita nela. E Miss Marple decide limpar a barra da amiga, investiga e descobre tudo como sempre. Nós vamos adorar esse livro. Isso ficou então para novembro. O nome da mulher é Elspeth McGillicuddy. Eu vou levar um ano para pronunciar isso. Mrs. McGillicuddy caminhava esbaforida pela plataforma no rastro do carregador que levava sua valise. E
finalmente em dezembro, literatura brasileira. Faz muito tempo que eu venho querendo ler Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Já fiquei sabendo que esse livro sofrerá uma reedição, não sei se isso é verdade, onde eles vão mudar a linguagem, vão retirar o dialeto da Carolina, transformando na chamada língua normativa, né? Eu acho um pecado. Acho que o charme desse livro está em conservar e respeitar a forma como ela escreveu. É a minha opinião. Então, eu tratei de comprar o meu exemplar antes que, neuroticamente, eu fico com medo de que daqui a pouco não consiga mais encontrar nessa edição. Porque aqui, por exemplo, acentos ela não usa. É claro que a gente é apegado à língua portuguesa, eu entendo isso como professor, é claro que eu entendo. Mas aqui tem todo um contexto, sabe? Tem todo um charme que precisa ser respeitado, que é o dialeto da Carolina. A Carolina vivia uma vida abaixo da linha da miséria. Ela era uma pessoa bastante humilde, pobre, que sofreu bastante, mas não se deixava abater. E se tornou uma escritora conhecida em todo o Brasil. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Ela tinha o hábito de tirar coisas, inclusive muitos livros. Foi assim que ela se tornou leitora do lixo. É isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado da seleção. O vídeo ficou imenso, coisa que eu não gosto muito. Espero que vocês tenham gostado da seleção. Espero que vocês me acompanhem nessa viagem, nessas leiturinhas. Quem quiser pode adquirir o seu exemplar e ler comigo. E a gente vai se ver novamente no dia 17 de dezembro, domingo que vem, quando eu vou fazer uma outra seleção, que seria os 10 livros que eu mais gostei de ler em 2023. A gente se vê lá, um beijo no coração de todo mundo e uma semana de muita luz.